A gente liga pro povo, fala que tá namorando, mas a semana que vem. Ué, essa câmera não para quieta onde eu quero, onde tu postes parar quando meu caminho é deserto e meu coração é um peito aberto, sem fundo, sem mar, só no amar, desamar. Diz quando eu posso parar. Brincadeira. Hoje estamos ainda de Santo Agostinho. Fantástico. É interessante, né, cara? Ontem eu tava falando sobre o verbo, a carne. E eu acho que eu perdi a página que eu queria. Marquei a página errada, mas eu acho que é a 164, vamos ver. Se não for, improvisa. O importante é falar um pouco sobre essa mente tão cabulosa. Não era essa página que eu queria mesmo, cara. Mas vamos ler um pouco, vamos ver o que a gente consegue. Mas então, lidos aqueles livros platônicos e incitado por eles a procurar a verdade incorporal, vislumbrei tua realidade visível tornada inteligível pelas coisas que foram criadas. E mesmo rechaçado por ela, intuí aquilo que as trevas da minha alma não me deixavam contemplar, que certamente tu és e és infinito, mas não difuso por lugares finitos ou infinitos, e és verdadeiramente tu que és sempre o mesmo, sem te tornares diferente em nenhuma parte por nenhuma mudança, mas todo o resto é a parte de ti por essa única firmíssima razão, porque tinha certeza enfim de tudo isso, mas era muito débil para fruir de ti. Já me gabava abertamente de ser perito nesses assuntos, mas se não buscasses teu caminho em Cristo, nosso Salvador, não alcançaria a perícia e sim o parecimento. De fato, já começava a querer me julgar sábio, cheio do meu castigo, e não chorava, aliás, até me inchava de minha ciência. Onde estava aquela caridade que edifica sobre a fundação da humildade que é Jesus Cristo? E como aprenderia naqueles livros, quisestes, acredito, que eu me visse diante deles antes de estudar tuas escrituras, para que ficasse impressa em minha memória como eles me influenciaram, e quando mais tarde foi demonstrado em teus livros e minhas feridas fossem tocadas pela cura de teus dedos, pudesse reconhecer que diferença passa entre presunção e confissão entre aqueles que veem aonde é preciso ir, mas não veem como e o caminho que leva à pátria beática, para não apenas enxergar, mas habitá-la. Com efeito, se eu tivesse me informado antes em tuas sagradas escrituras, e tu tivestes me amansado pela familiaridade com elas, e só depois me visse diante daqueles livros, talvez eles me arrancassem do fundo da religião, ou permanecendo no sentimento de que saudavelmente me empenharam, julgaria que ele poderia ser concebido também a partir daqueles livros, se alguém só a ele se voltasse. As pessoas voltam a Deus, né? Mas voltar às escrituras sagradas, aos domínios literários, a dominância do verbo, né? Que por vezes era a dominância daqueles que exigiriam o término das nações inválidas, das nações imprósperas, das nações contra das nações contra da humildade, né? As nações que não tinham o ressarcamento nem a liderança em que imprimiam sobre suas infinitas mudanças, e na certeza para que se ganhasse e abertamente se livrasse de todos os empecilhos e ficasse aquilo, talvez o que influenciaria seria a presunção, não a confissão. Talvez a realidade seria invisível, ninguém tornaria aquilo tudo inteligível. Então, se a gente entende Platão de certa forma, por que ele estava ali tão necessariamente formado nas suas espreitadas, né? Por que ele vinha assim circundando o mundo aristotélico ao mesmo tempo e pensando que ao contrário diria que ele estava a sondar uma via pública, você entende? Não é que ele era um defensor agora da verdade e tornaria a igreja agora
uma fatalidade, mas talvez incidiria talvez numa revolta ou em alguma coisa que tornaria a igreja menos obsoleta. Porque talvez Jesus não deixou que essa libertinagem acontecesse, né? Talvez havia um perigo aí, ninguém sabe realmente se o fato da Igreja Católica ter se consolidado tão facilmente com papas não foi culpa dos apóstolos, né? Ontem eu lendo Romanos, dá pra pegar, é rápido. Vou pegar Romanos. Fala diretamente sobre os apóstolos. E dá pra ver uma diferença quando Jesus fala e quando os apóstolos falam. Ó, vamos ver. Saiu Jeremias, não é? Romanos, logo depois de Atos. Morte do homem velho e vida. Jesus, em A Letra Mata, tem que mostrar a Maria, cara. A Maria é a parceira aqui, ó, a companheira. Que droga. Pera. Aí, agora a Maria sai. Entre Maria. É que é o que fala. A letra mata. Que diremos então que a lei é pecado de modo algum? Quem diremos então que a lei é pecado? De modo algum. Mas não conheci o pecado senão pela lei, porque não teria ideia da consciência se a lei não dissesse: não cobiçarás. Foi o pecado, portanto, que aproveitando-se da ocasião, portanto, que aproveitando-se da ocasião que lhe foi dada pelo preceito, excitou em mim todas as consciências, porque sem a lei o pecado estava morto. Quando eu estava sem a lei eu vivia, mas sobrevivendo o preceito, o pecado recobrou vida. E eu morri, assim o mandamento que me devia dar a vida conduziu-me à morte, porque o pecado, aproveitando da ocasião do mandamento, seduziu-me e por ele me levou à morte. Por conseguinte, a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. Então, o que é bom tornou-se causa de morte para mim. Então, o que é bom tornou-se causa de morte para mim? De certo que não. Foi o pecado que, para se mostrar realmente pecado, acarretou para mim a morte por meio do que é bom, a fim de que, pelo mandamento, o pecado se fizesse excessivamente pecaminoso. Ou seja, que o que Jesus queria não era tornar a carne do pecado, não era tornar a, a o sinal da igreja que defenderia todos os tipos de, de não de convicções, mas de imprestezas, de certos tipos de coisas que valorizaria os pecados, sabe? Ele não queria valorizar os pecados com a entrega da carne. Por isso, Judas entregou Jesus, entregou Jesus por isso, né? Jesus tinha seus preceitos. Necessariamente a intenção de Jesus e a finalidade de um preceito seria libertar-nos do pecado ou fazer com que os pecados acabassem ou não. Mas por que se for pensar, até Jesus já se for pensar, por que que o pecado, por que que a cruz ainda se fez tão presente, né? Por que que ainda a cruz é a libertação dos nossos pecados? Será que Jesus teve que improvisar, teve que contornar a situação e falar, não, me entregaram e agora o que eu posso fazer é deposar minhas roupas e tornar meu corpo nu diante das mazelas que ali estavam incitadas e totalmente generalizadas, gerando certo tipo de conforto, de conflito e alternâncias entre as beldades. Que havia um significado para a beldade ali. Então
Jesus fala, ó, foi o pecado, portanto, que aproveitando-se da ocasião que lhe foi dada pelo preceito, excitou em mim todas as consciências, porque sem a lei o pecado estava morto. Jesus foi tão louco ao ponto de se entregar ao pecado, cara. Ou talvez não, por que essa resposta ainda é tão inválida, né? Porque Jesus aceitaria a cruz. Judas então não o traiu, entende? O cara talvez já conheça a história, talvez já saiba, mas e aí? Quem que entenderia ao contrário? O cara entendeu a história por muito tempo, né? Mas ele estar vivo ou não era questão de só uma apelação, né? Por que ele fala aquilo na cruz, né? Por que, Senhor, me abandonastes? Ele chorou naquele momento, cara. Ele não queria que a cruz fosse o mais pesado da vida dele. E apesar dele ter aceitado a cruz, ele mesmo ressalta e reverencia, e Judas reverencia a cruz, né? Ele ressalta a cruz e Jesus ressalta a cruz e Judas reverencia a cruz, porque todos os pecados ali se estarneceria, todos os pecados ali tornaria propriedade da igreja. E por que a igreja traria isso tudo, né? Que fala, portanto, irmãos, não somos devedores da carne para que vivamos segundo a carne. De fato, se viver de segundo a carne, é a vez de morrer, mas pelo Espírito mortificardes as obras da carne, ó, veja bem, mas se pelo Espírito mortificardes as obras da carne, vivereis, pois todos os que são conduzidos pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porquanto não recebeste um espírito de escravidão para viverdes ainda no temor, mas recebestes o espírito de adoção pelo qual chamamos, Abba, Pai. O Espírito mesmo dá testemunho ao nosso espírito de que somos filhos de Deus. E se filhos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, contanto que soframos com Ele, para que também com Ele sejamos glorificados. Jesus é colocado em segundo, é o primeiro plano e o segundo plano, entende? Por mais que Jesus fala que seríamos glorificados, Jesus não, por mais que o apóstolo falou que Jesus seria glorificado, por que a gente pensa que Jesus não era a glória de todos os tempos? Entende? Talvez a glória seja algo da igreja. Quem vive a glória normalmente são os papas, não é Jesus. Ou a glória de Jesus é estar vivo para sempre, é estar na cruz para sempre. Entende? Porque se a cruz é o pecado, ou o que era pecado antes da lei existir já existia, né? Ou já o existia. A lei veio como preceitos, mas se a lei fosse antes de Sodoma, fosse diferente, talvez a lei nem existiria e Deus talvez nem estaria ali. Mas por que Jesus morreu ainda pela cruz? Será que necessariamente ele precisava fazer esse sacrifício para que as pessoas não tornassem pessoas do bem? Por que elas questionam isso até hoje? As pessoas que eram a favor que eram as pessoas más daquela época. Entenderíamos pessoas diferentes ao mesmo tempo e pessoas que estariam ali para caminhar lado a lado. Mas quem estaria de fato do lado de Jesus? Quem estaria ali a dispor sobre sua cruz um pecado, ou quem estaria a dispor ali sua salvação? Quem entenderia que Jesus talvez fosse a iluminação, ou seria alguma coisa de um espectro que transpassaria a própria carne e tornaria ele uma pessoa desfacelada, uma pessoa sem índole, uma pessoa má, uma pessoa amarga, uma pessoa inerte ao pensamento, uma pessoa que era totalmente contra a carne, porque a pessoalidade dele talvez tornaria a segunda face de Jesus Cristo algo tão ruim, tão fatídica, porque tornaria ele então um salvador sem pátria, um salvador sem rumo. Por que Israel então se acendeu e tornou os pecados maiores ainda do que se veriam? Por que Jesus então deixaria fazer isso? Porque Jesus então estaria aí a dispor todos os seus pensamentos e todas as suas fraquezas e todas as suas inglórias, né? Porque sim, glorioso sou, o pecado então em mim tornou.
Por mais que penses que não, talvez a vida seja certa uma solidão. Mas por que viver com Maria tanto tempo? Entende? Talvez uma pessoa serena não tornaria uma pessoa totalmente infanta, sabe? Talvez a elegância ou a fluência, né? Talvez não tornaria a pessoa tão dileta, tão didática. Por que Jesus tornava seus apóstolos umas pessoas que eram totalmente devotas, totalmente... Jesus queria a companhia de todos. Isso é inquestionável. Mas por que os apóstolos não aceitariam Jesus como uma pessoa que realmente estava ali para salvar a todos? A todos que eu digo, aqueles que tinham a chance de livrar do pecado. Será que as pessoas começaram a ser mais más ainda? Porque elas algumas delas talvez estavam no pecado, porque talvez a única forma de esperança que elas tinham era repreender o próprio pecado, ou fazer com que as coisas, as tentações tornassem menos perigosas ou menos perdurantes do que se imaginava. Deus e Jesus talvez seria só um próprio argumento, um argumento de realidade, cara. Por quê? Porque a falha mundial, já fala que tem uma música que fala a falha mundial, espiritual, um fuzil dantesco, é um filme de Shakespeare, alguma coisa assim. É um filme de Shakespeare, é um filme dantesco de Shakespeare, alguma coisa assim. A falha mundial, espiritual, um fuzil, é um texto de Shakespeare titio, né? É o dantesco, eu não sei. Então essa música do That's My Way, né? Fala isso, né? Que é uma falha espiritual. É um texto dantesco de Shakespeare titio, ele fala. Então, talvez é uma falha, né? Não sei. Vai pensar, não as pessoas que eram pecadoras, porque se esvairiam sobre a necessidade de estar atenuando a própria facélica, assim, a própria face, a própria imprópria nocividade, porque elas se tornariam alvos fáceis, pessoas que tornariam assim indiscriminadamente tornar-se livres, mas ao mesmo tempo tornar-se pessoas que eram vãs, pessoas que buscavam o pecado e tornaria as pessoas incalculáveis, imprescindíveis. Mas por que elas eram tão precisamente pessoas que buscavam essa valia, né? Esse vale sombroso, esse vale de crueldade, de falta de amor, de amorosidade, né? Generosidade, ou falta de qualquer outra coisa que implicaria na libertação. Por que os dois pontos estariam ligados à libertação? Jesus talvez não era esse dócil, talvez não era essa pessoa que daria tudo por acaso, daria as coisas só para ter na vida um pouco mais de semelhante, de semelhança. Ele não estaria lado a lado só para estar discriminando as pessoas, para estar tornando as pessoas que eram de mau caráter. Jesus nunca influenciou isso. Talvez a discussão que mais volta a se dizer é que talvez a importância de qualquer discurso é a importância de que uma palavra proferida seja menos convencida do que a própria vontade de estabelecer um vínculo, um elo com a separatividade, ou seja, com a noção de que as pessoas estão ao tempo todo a municiar seu tempo, entende? Então há um pouco de cuidado que a gente precisa exigir e um pouco de cuidado que a gente não deve exigir. Por quê? Porque eu me tornando pai, me tornando filho, pai sou, entende? Mas por que eu, filho, não posso ser pai daquele que eu já fui ou aquele que eu sou, ou aquele que vai ser? Entende? Há uma diferença grande. É tanto que a gente entende as gerações como pessoas que entendem a noção
de vida próspera, né? Então a gente estaria num ponto conturbado. Aqui fala, ó, sabemos de fato que a lei é espiritual, mas eu sou carnal. Vendido ao pecado, não entendo absolutamente o que faço, pois não faço o que quero, faço o que aborreço. E se faço o que não quero, reconheço que a lei é boa. Mas então não sou eu que o faço, mas o pecado que em mim habita. Eu sei que em mim, isso é, na minha carne, não habita o bem, porque eu querer o bem está em mim, mas não sou capaz de efetuá-lo. Não faço o bem que quereria, mas o mal que não quero. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu que faço, mas sim o pecado que em mim habita. Encontro, pois, em mim essa lei quando quero fazer o bem, o que se me depara é o mal. Deleito-me na lei de Deus no íntimo do meu ser, sinto, porém, nos meus membros outra lei que luta contra a lei do meu espírito e perante a lei e perante a lei do pecado que está nos meus membros, e me prende a lei do pecado que está nos meus membros. Homem infeliz que sou, quem me levará desse corpo que me acarreta à morte? Graças seja dadas a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Assim, pois, de um lado, pelo meu espírito, sou submissa à lei de Deus, de outro lado, por minha carne, sou escravo da lei do pecado. Porque Jesus referiu isso a ele mesmo, né? Jesus talvez teria seu pecado como um pecado mais redundante, né? Porque que a gente entenderia outras pessoas que tornaria Jesus omisso, de tornaria Jesus alguém praticante de uma outra coisa, entende? Jesus não estabelecia nenhuma vontade que seria maior que a própria vontade de estar entendendo o mundo, né? Jesus era chamado de maconha. Será que ele fumou esse tanto de maconha mesmo? Ninguém sabe. Mas era uma pessoa doida, sabe? As pessoas classificam, as pessoas entende que talvez a difamação seja um ponto que era excessivo, mas não era o ponto recorrente, sabe? Assim, aqui ele fala, ó. Sinto, porém, nos meus membros que outra lei que luta contra a lei do meu espírito e me prende à lei do pecado que está nos meus ombros. Homem infeliz que sou, que me livrará desse corpo que me carreta à morte. Graças seja dadas a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Talvez João falou isso, talvez João teve essa perspicácia, mas talvez João foi contrário, né? Quem foi crucificado com Jesus naqueles dias, né? Quem eram aquelas três cruzes, entende? Talvez seja as três cruzes que explica o mistério que Jesus passou por ainda não estar libertado do mal, por não ter feito o bem até hoje. Talvez seja isso. Valeu? Falou?